Neste santo lugar, sua presença aqui sentir, a sua voz poder ouvir, com reverência e louvor. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, doador da eterna graça, do amor e do perdão. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, de joelho nos prostramos em humilde adoração. Meu boa noite a você, meu amigo internauta, que Deus possa fazer morada em vossos corações. É uma alegria, sempre é uma alegria poder estar aqui na TV Sinec com o programa Palavra de Fé, trazendo a palavra de amor e de esperança. É o que mais nós precisamos neste mundo do qual nós vivemos, amor e esperança. Que Deus possa iluminar cada vez mais o seu caminho, sua vida material, social e espiritual. Que Deus abençoe a cada lar representado. Domingo passado agora, nós tivemos ali na igreja do Sinhá, aqui Zona Leste, Igreja Adventista do Sétimo Dia, e quero mandar um abraço para os meus amigos, meus irmãos também, lá na cidade de São Vicente também, Ponte da Praia ali, para que Deus abençoe também os nossos irmãos lá de São Vicente também. Nós estivemos num sábado fazendo uma programação, e também na Vila Califórnia. Tivemos lá pregando e cantando, levando a mensagem de Deus. E sábado próximo agora nós estaremos ali na igreja de Arthur Alvim, próximo do Inhoconé, Zona Leste também. Ali você é o nosso convidado especial para a programação do Dia dos Pais, ali na igreja de Arthur Alvim. Que Deus abençoe a cada um de nós. Quero elevar uma oração ao Senhor, pedir a direção de Deus para que tudo que seja feito aqui seja somente para a honra e glória do nosso Deus. Santíssimo Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Eu peço nesse momento, ó Pai, que não olhe para minhas fraquezas e imperfeições, mas que eu possa ser um instrumento em tuas mãos, Senhor, para trazer a mensagem de acordo à tua vontade, Senhor, e para fortalecimento de cada filho em toda a face da terra, Senhor. Sê com cada irmão, derrame uma porção dobrada do poder do Espírito Santo e nos conceda também a proteção dos santos anjos, com perdão dos pecados, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. E também louvando ao Senhor. Eu tenho um trabalho que eu fiz há pouco tempo e quero compartilhar com os irmãos. Cristo aqui viveu. Meu protetor. Cristo existe, tenho certeza que Ele está sempre perto de mim. Ele conhece meus pensamentos, sabe reger este mundo sem fim. Tem o poder de criar maravilhas, deu origem à vida, entregou seu amor. Cristo existe, sinto na alma, Ele me dá a razão de viver.
sempre que posso, falo com Ele. Ele me diz o que devo fazer. Ele está na mais alta montanha, no extenso deserto e no fundo do mar. Cristo existe. Ele está na mais alta montanha, no extenso deserto e no fundo do mar. Cristo existe, sinto na alma, Ele me dá o prazer de viver. Porque Cristo existe, nos dá um prazer imenso de vivermos diante da presença de Deus, buscando sempre estar levando a palavra de amor. Nós estamos vivendo numa época do qual o planeta está no caos completo. A palavra de Deus sempre está dizendo o que irá ocorrer. E também aqui no livro Eventos Finais, um livro muito bom pela Casa Publicadora Brasileira. Você pode adquirir indo ali na Praça da Sé, no 28, e comprar o livro Eventos Finais e saber qual o momento do qual o ser humano está vivendo. E nós, verdadeiramente, estamos vivendo no final deste mundo de pecado. Louvado seja Deus, porque ninguém aguenta mais viver dessa forma. A dor, a cada dia que você liga a sua televisão, são tragédias atrás de tragédias. O amor das pessoas está esfriando cada vez mais. A iniquidade está crescendo diariamente. Tudo que está escrito, guerras que nós estamos vendo, rumores de guerras que nós estamos ouvindo, várias coisas estão acontecendo no nosso mundo. E aqui no capítulo 1, a última crise da terra é a qual nós estamos vivendo hoje. A última crise da terra. Na página 1 vem dizendo assim: o tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente, é para todos, independente da religião. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes têm a sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Os líderes das nações, eles estão desesperados. Eles estão muito preocupados com essa crise da fome, essa crise do desemprego. Eles estão desesperados, não tem mais onde buscar recurso. Todos estão preocupados. Vai buscar a ciência também não tem posição, porque eles não sabem o que está ocorrendo com o planeta. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos, prenunciam a proximidade de acontecimentos de maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se, e elas estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo, e os acontecimentos finais serão rápidos. Você está parado, está vendo o que está acontecendo com o planeta, com tudo que nós temos aqui? Está muito difícil. Nós estamos vendo aí maremotos, secas, várias cidades aí sendo alagadas.
a queimada na Europa, aqui no Brasil, em todos os países praticamente. O planeta realmente está no caos, porque não tem mais como Deus suportar tanta maldade do ser humano. Os tempos turbulentos que ocorrerão em breve, o tempo de angústia que há de aumentar até o fim, está próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. O tempo de angústia, angústia qual nunca houve desde que houve nação. Está relatado lá em Daniel, capítulo 12, versículo 1. Está precisamente sobre nós e somos semelhantes às virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus ponha debaixo de nós os seus braços eternos e nos conduza durante o tempo da provação à nossa frente. O mundo está se tornando cada vez mais iníquo. Em breve surgirá grande perturbação entre as nações, perturbação que não cessará até que Jesus venha. Quantos estão imaginando, não, isso é só uma crise, vamos mudar presidente aqui no Brasil, vamos mudar o presidente na Venezuela, vamos mudar o presidente nos Estados Unidos e vamos resolver todo o problema do planeta. A ciência vai nos ajudar, os cientistas estão provendo meios para que o ser humano possa sobreviver num período tão difícil como esse. Eles vão encontrar argumento e nós vamos ter um planeta tranquilo, vamos restaurar tudo que tinha que ser restaurado. Quem pensa assim está equivocado, porque a palavra de Deus diz que Ele não suporta mais quanta maldade está existindo. Deus não criou o ser humano para maldade, para morte, por sofrimento. Deus criou o ser humano para que tivesse vida e vida em abundância, não tivesse egoísmo, não tivesse cobiça, não tivesse ciúmes. Pelo contrário, Deus queria que todos fossem unidos com um só propósito. O irmão está precisando de ajuda, vamos ajudá-lo. Mas o planeta hoje, da forma que está, não tem condições mais do Senhor dar mais tempo para o mundo, porque daqui a alguns anos, o ser humano vai estar que nem na época de Jerusalém, quando foi invadida. Pai vai estar matando o filho para poder se alimentar, porque não vai ter mais alimento para a humanidade. A terra não está produzindo mais. As guerras que estão ocorrendo, estão com rumores de guerra, estão cada vez mais fortes. Nós estamos vendo tudo isso acontecer. São Mateus 24 relata realmente o tempo do fim. Deus tem sempre advertido de juízo vindouro. Deus sempre tem dado aos homens advertência dos juízos por vir. Aqueles que tiveram fé na mensagem por ele enviada para o seu tempo e agiram segundo a sua fé, em obediência aos seus mandamentos, escaparão aos juízos que cairão sobre os desobedientes e incrédulos. Olha só, vou repetir aqui, para que você possa ouvir e entender. Deus sempre tem dado aos homens advertência dos juízos por vir. Aqueles que tiverem fé na mensagem por ele enviada para o seu tempo e agir segundo a sua fé, em obediência aos seus mandamentos, escaparão. Escaparão, pensem bem, aos juízos que cairão sobre os desobedientes e incrédulos. A Noé veio a palavra: entra tu e a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim. Noé obedeceu e foi salvo, e Ló também obedeceu e foi salvo. Esses dois episódios aqui nós lembramos muito bem. Noé estava pregando o evangelho e dizendo que viria um dilúvio. E todos achavam que Noé estava ficando louco. Noé, você está louco. Olha, o orvalho aqui regando a terra, e quando cai a chuva são gotas só para que a terra possa ser produzida. Jamais aqui Deus destruiria aquilo que ele construiu. Não tem como. Deus não é um Deus cruel, Deus é um Deus de amor. Só que ali
Havia uma perseveridade muito grande. As pessoas não tinham amor pelo próximo. As pessoas matavam, adulteravam, roubavam, enganavam, faziam todo tipo de maldade. Deus estava já com o seu cálice transbordando e não teve mais como aguentar, porque a humanidade seria realmente destruída. Por ela mesma, ela sofreria consequências tristes. E Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele trouxe advertência durante 120 anos para que o povo pudesse abrir o coração, entender a palavra de Deus, ser obediente, ter amor ao próximo, mas não quiseram saber. Ninguém deu ouvido a não ser Noé e a sua família. 8 pessoas somente, de uma população gigantesca também. Lá naquela época era em torno também de uns 7 milhões de pessoas. Imagine quantas pessoas existiam naquela época de Noé. E a maioria praticamente foi consumida por desobediência, pela incredulidade. Não creram na palavra de Deus. E hoje não é diferente. Hoje muitos querem curtir a vida, querem aproveitar os instantes que Deus concedeu aqui. Mas de que forma que eles estão curtindo essa vida? Com bebidas, com drogas, com prostituição, com maldade. Você acha que não estamos vivendo a mesma época do passado? Estamos vivendo a mesma época. Tudo aquilo que acontecia no passado está acontecendo no presente. E Deus está advertindo a cada ser humano. Deus está ali com os braços abertos e dizendo: filho, saia desse caminho errado, venha para os meus braços, deixe que eu cuide de você. Não siga esse caminho que leva à morte. Mas muitos não estão querendo saber. Na época também, ali onde Ló estava, lá em Sodoma e Gomorra, os anjos do Senhor vieram para destruir a Sodoma e Gomorra, porque era uma cidade pervertida também. Ali, homens estavam com homens, mulheres com mulheres, roubando, matando, fazendo também, no mesmo processo de Sodoma e Gomorra, de Noé, na época que pregou a arca, sobre o dilúvio. E ali o povo também não deu atenção. Deus foi obrigado a exterminar com aquelas pessoas para que elas não sofressem mais. Porque você não tinha liberdade. Você não podia abrir a sua casa e deixar a porta aberta. Você não podia circular na rua. Se você tivesse com uma mulher bonita, o vizinho tivesse de olho nela, ele mataria você para ficar com ela. E daí por diante. Até crianças eram pegas ali para fazer barbaridade com elas também. E hoje é diferente. Não tem diferença, estamos vivendo na mesma época, mas Deus ele está nos advertindo, Ele está dizendo: filho, abra o teu coração, o tempo está chegando ao fim, nós não temos mais tempo a perder, porque não dá mais para mim suportar tanta maldade do jeito que está. Olha aqui, ó, em Eventos Finais, página 14, vem dizendo assim: havemos de comparecer diante de magistrados para responder por nossa lealdade com a lei de Deus, para dar ao conhecer as razões de nossa fé. E os jovens devem compreender estas coisas, devem saber que há de vir a acontecer antes do encerramento da história terrestre. Estas coisas dizem a respeito a nosso bem-estar eterno. E cumpre, professores e alunos, dar-lhes mais atenção. Devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo. Na página 15, aqui vem dizendo: ergam os vigias agora a voz, e deem a mensagem, que é a verdade presente para esse tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Muitos estão enganando o ser humano, dizendo: não, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus não vai destruir. Muitos dos profetas traziam o alerta. Jeremias, quando Israel ia ser invadida, que Deus entregava os israelitas que estavam adulterando, que não queriam saber mais da proteção de Deus, iam adorar outros deuses. Deus dizia: essa cidade precisa de ser castigada. Eles precisam de ver que sem mim, se eu tirar minha proteção deles, eles não são nada, o inimigo vai invadir, vai destruir. E Jeremias pregava e ninguém queria saber de nada.
Os vigias falavam, ninguém queria dar ouvido, até que Israel foi invadida, foi mortos muitas famílias ali, jovens, pais, mães, crianças, de colo, e alguns foram levados para o cativeiro, porque não deram ouvido, e hoje não está diferente, nós estamos vivendo na mesma época. Olha aqui no capítulo 16, a página 16. Há um tempo de angústia a sobrevir ao povo de Deus, mas não devemos manter isto constantemente diante dele e incitá-lo para ter um tempo de angústia antecipado. Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus, mas isto não é a verdade presente a ser levada às igrejas. Todo o capítulo 24 de São Mateus, como eu citei aqui, é uma profecia a respeito dos acontecimentos que precederão esse evento. E a destruição de Jerusalém é usada para representar a última e grande destruição do mundo com fogo. A primeira destruição, Deus advertiu os antediluvianos, dizendo que iria acabar com o planeta com água, e ninguém quis dar ouvido. 120 anos ali, Noé pregando, construindo a arca, dizendo: olha, pessoal, não é brincadeira, a palavra de Deus é séria, quando ele fala, ele cumpre, ele não é político, ele não é dessa área não, ele é um Deus fiel, um Deus que cumpre com a sua promessa. Se ele falou e nós não obedecermos, ele não tem como fazer nada por nós. Nós vamos ficar à deriva, e foi o que ocorreu, e hoje está ocorrendo, porque quantos meios de comunicações nós temos hoje para transmitir a palavra de Deus, daqui de onde eu estou, chegar no Japão, Estados Unidos, em toda a Europa, na Ásia, em toda a localidade do planeta, a palavra de Deus está sendo pregada, muitos estão ouvindo, estão vendo sinais acontecerem, estão vendo aí como que o planeta se encontra hoje. E ainda assim, continuamos a deixar de buscar a presença de Deus. As nações estão agitadas, página 18. Tempo de perplexidade, se acham diante de nós. O coração dos homens, está desmaiando de terror. Das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas os que creem em Deus ouvirão sua voz, e em meio à tormenta, dizendo: sou eu, não temas. Aqueles que buscarem a presença de Deus, em meio a toda essa situação do qual o planeta irá passar, pode marcar aí, veja, ouça o que nós estamos dizendo aqui, não eu, mas sim Deus, o que Ele está falando para mim e para você. E lá na frente você vai falar, daqui a um ano você já vai ver que a situação vai estar mais difícil ainda. Não adianta trocar presidente, não é a questão de trocar presidente. Troca-se presidente, troca-se todo político dali e não vai resolver o problema, porque já degradaram demais o planeta. O planeta está sofrendo, está gemendo, não tem o que dar mais para o ser humano. Os frutos do qual o Senhor, lá no Jardim do Éden, lembramos muito bem, quando Deus criou toda a natureza, fez tudo bonito, lindo, não caía uma folha do Jardim do Éden. Deus disse para Adão e Eva: agora vocês só têm o trabalho de cuidar e se alimentarem dele e ter vida e vida em abundância. Infelizmente, o homem veio ali a cair. Deu ouvido à voz do inimigo. E o planeta começou a cair as folhas daquelas árvores lindas, majestosas, da qual o Senhor tinha criado para o ser humano. Hoje, muitas vezes, você vê aí que locais aí estão sendo construídos, casas, tirando florestas para ter habitações, esquecendo que nós precisamos da natureza, dessas árvores maravilhosas que nos traz o oxigênio. Mas não estamos preocupados, vamos evoluir, vamos fazer o planeta ficar melhor, vamos crescer a nação, vamos dominá-la. Não adianta esses líderes quererem dominar o planeta. Você vê lá em Daniel,
quando relata ali que uma pedra caiu do céu, sem mãos, tocou na estátua, e a estátua de Nabucodonosor foi destruída. Ela foi destruída. Nenhum reino se levantaria mais para dominar o planeta, e nenhum reino vai levantar para dominar o planeta. Essas guerras que estão tendo, essa matança, isso é obra do inimigo. O inimigo incita esses líderes para ter o poder, e ali eles perdem a razão, porque não tem Deus como seu tutor, como aquele que quer trazer o amor, a paz, a humildade e a prosperidade, mas eles não dão ouvido à voz do Senhor. E acabam agindo com a própria carne. E a carne é falha, a carne é pecadora. Quando nós agimos da nossa carne, é só pecado. Mas quando nós agimos através do Espírito, Deus conduz as nossas vidas. Por isso que o Senhor está falando aqui. Quando o tempo tiver lá no caos completo, a maldade crescendo gradativamente até chegar a um ponto do qual o Senhor fala, agora chega. Mas o seu povo sabe que Ele está junto com ele. A Bíblia diz que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus prometeu estar conosco. Quando os seus discípulos estavam ali o Senhor falou para que eles pregassem a mensagem e fizessem a vontade de Deus, porque o fim estaria próximo. Aqui na página 19 vem dizendo assim: tem-me sido mostrado muitos que pretenderão ser especialmente ensinados por Deus e tentarão levar outros e por erradas ideias de dever empreenderão uma obra que Deus nunca pôs sobre eles. O resultado será confusão. Busque cada um a Deus com mais fervor por si mesmo, para que possa compreender individualmente a sua vontade. A Bíblia em Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. E a Bíblia diz lá em São João 8 também, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a vida, eu sou a verdade, o caminho e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Jesus, ele sempre está nos orientando, está sempre tentando buscar. Quando um pai vê que o filho está se desviando dos caminhos do qual ele traçou para o filho, está indo por um caminho torto, o pai observa, vê, ele tenta ajudar o filho de tudo quanto é forma. Muitas vezes o filho não quer dar atenção. Minha mãe falava sempre para mim: não bebe e não fuma, porque isso daí vai te trazer só prejuízo para a sua vida. Louvado seja Deus, porque eu, com a idade que hoje estou, não bebi e não fumei. Muitos que estão com uma idade inferior à minha já não conseguem mais nem caminhar. Eu agradeço muito a Deus, porque Deus é bom. No capítulo 21, atos de violência. Nos dias de Noé, a esmagadora maioria se opunha à verdade e se apaixonara por um conjunto de falsidades. A terra estava cheia de violência, a guerra, o crime e o homicídio eram ordem do dia. Assim será também antes da segunda vinda de Cristo. É aquilo que eu acabei de falar, está escrito aqui. E esse livro foi escrito há 150 anos atrás. Não é um livro que foi colocado aqui agora, não. É como se você tivesse com esse livro aqui, vendo o Jornal Nacional dizer diariamente dos crimes, das barbaridades que acontecem, dos horrores que nós vemos na televisão, da falsidade de políticos, da enganação que existe. Aqui nós estamos vendo, olha, Cristo, ele tem sim a sua igreja. Ele tem a sua igreja. Aí, mas tem várias igrejas. Cristo tem várias igrejas. Não, ele tem uma igreja. E qual é a igreja de Cristo? Ele diz aqui para que nós possamos examinar as Escrituras, para saber qual é o caminho correto. Quando você pega um mapa que tem um tesouro, ele vai te indicar o caminho correto. Ele não vai te mandar, se o tesouro está no Rio de Janeiro, ele não vai te mandar para a África. Ele vai te mandar para o Rio de Janeiro para você procurar o tesouro. A Bíblia é a mesma coisa. A Bíblia nos aponta para o céu.
mas o homem aponta para o inferno, para a baderna, para a bagunça, aonde você não tem certeza de mais nada. Por que as pessoas não acreditam mais em Deus, muitas delas? Porque são enganadas por pastores que não estão preocupados com as ovelhas, não querem a salvação, querem tirar vantagens. E pastor que age dessa forma, líder da igreja que age dessa forma, não tem como ser pessoas de Deus, mas sim pessoas do inimigo, usando o nome de pastor, mas não é pastor de ovelhas, é pastor que engana. E não devemos enganar a humanidade, tanto a liderança, não tem como... Olha, cada um de nós, diariamente, liga a televisão. E quando se liga a televisão, ouve-se falar da Ucrânia e da Rússia, a guerra. Liga-se a televisão, vê toda a floresta da Europa sendo incendiada. Viu há pouco tempo o Japão com tsunami. Viu outra localidade acontecendo os enchentes, mais enchentes, e matando famílias e mais famílias, desmoronamentos constante, levando famílias para o túmulo. Isso está ocorrendo e vai ficar em excessiva continuidade. Não tem como. Por mais que o ser humano tente resgatar o planeta, não tem mais como fazer. É um barquinho com 3 pessoas no meio do oceano e há um furinho lá. E não tem mais nada a quilômetros. Para que lado nós vamos remar? O barco está furado, não tem para onde remar e não passa nenhum navio. Nós estamos vivendo nessa situação. Nós estamos afundando, mas não queremos pedir socorro para Deus. Queremos continuar, tentar nos salvar por nós mesmos, buscando a nossa própria vontade. Isso tem atrasado muito a vida de muitas pessoas. Olha aqui na página 22. Guerras e desastres. Aproxima-se a tempestade e precisamos aprontar-nos para a sua fúria, mediante arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está nos alertando aqui, que está tudo próximo, está acontecendo, e nós precisamos de nos arrepender dos nossos erros. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos aflições por todos os lados. Milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar. Esquadras se submergerão, sendo sacrificado milhões de vidas humanas. Irromperão inesperadamente incêndios que nem o esforço humano será capaz de extinguir. E você está vendo tudo acontecer. Você está assistindo tudo isso acontecer. Está escrito aqui. Então não tem como. Vem dizendo aqui mais. Os palácios da terra serão varridos pelas fúrias das chamas. Tornar-se-ão mais e mais frequentes os desastres de estradas de ferro, confusão, colisões e morte em um momento de advertência. Ocorrerão nas grandes vias de comunicação. O fim está perto, a graça está terminando. Busquemos a Deus enquanto se pode achar, invoquemo-lo enquanto está perto. Nas últimas cenas da história terrestre, graçará a guerra. Haverá epidemias, pragas e fomes. Águas do oceano transbordarão os seus limites, propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Deveríamos estar nos preparando para as mansões de Cristo, que Cristo foi preparar para nós, os que o amam. Tudo está acontecendo dessa maneira da qual nós estamos lendo aqui. Tudo o que está acontecendo, você viu lá em Lisboa o terremoto que ocorreu em Lisboa, aonde várias ilhas ao redor foram devastadas pelo grande terremoto que houve. E hoje nós vemos que em breve, muito em breve, tudo isso ocorrerá. Você vê que as praias em algumas localidades já estão sendo tomadas pelas águas. As partes litorâneas aí
Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, vão ser todas submersas pelas águas do oceano. Vidas serão ceifadas com maremotos, com tsunamis que virão, engolirão todos os navios. As estradas, você vê hoje que, mesmo com essa história de 5G que nós vamos melhorar, tudo fantasia, tudo vai ser mais rápido, sim. Tudo vai ser mais rápido, vai chegar um momento que você não vai ter nem energia para poder ter um celular ou estar falando aqui na frente de uma emissora de televisão. Você não vai ter mais nada disso daí. Mas, rapaz, você está sendo muito negativismo. Você não tem positivismo? Tenho. O meu positivismo é em Cristo Jesus, na terra da qual Ele foi preparar para nós, porque esse mundo não oferece mais nada, não tem mais nada. Antigamente, o jovem fazia projeto para um bom trabalho, para ter uma família lá na frente. Hoje não tem condições, porque não tem emprego. De 15 milhões para cima desempregados só aqui no Brasil, que é contado. Não tem mais dinheiro, você vai no mercado, você não consegue mais comprar nada. Quantos estão desabrigados hoje? Hoje tem muitos que tinham uma classe mais ou menos, estão ali na pobreza por completo, porque não tem mais aonde recorrer. O governo tenta de um lado, mas eles pensam mais neles do que no povo, porque eles querem recursos para poder sobreviver, porque eles sabem que não tem mais da onde tirar. Eles vão dar a cartada final daqui uns 3 anos, você pode me cobrar, daqui uns 3 anos você vai ver que nem aposentadoria aqui no Brasil vai existir mais. Porque esses corruptos estão pegando dinheiro para eles, estão querendo fazer o quê? Levar a família deles com bonança. Mas esse dinheiro que muitos estão guardando, estão economizando, estão fazendo o que estão fazendo, não vai ter valor nenhum. Não vai ter valor nenhum. Quando Israel foi invadida, os milionários de Israel, o rei, os príncipes, os empresários foram todos por cativeiro. As suas fábricas, os seus imóveis foram todos queimados. Estavam com uma fortuna, ficaram lá em Babilônia somente trabalhando como escravo. O homem dá muito valor às coisas materiais, esquece das coisas espirituais. E é uma tristeza, porque nós estamos vivendo no final do final deste mundo. E o mundo religioso também será terrivelmente abalado, pois o fim de todas as coisas está à porta, na página 24. Chegou agora o tempo em que, num momento, podemos estar em terra sólida, e no outro momento, pode ela estar fugindo debaixo de nossos pés. Haverá terremoto onde menos se espera. Onde menos se espera haverá terremotos. E você vai estar ali andando, imaginando que está tudo certinho, de repente a terra abre no meio e você é engolido. Antes que o Filho do Homem apareça nas nuvens do céu, tudo, prestem bem atenção aqui na página 24 do livro Eventos Finais, tudo na natureza estará em confusão. Raios do céu, unindo-se ao fogo na terra, farão com que as montanhas queimem como uma fornalha e lancem as suas torrentes de lava sobre as aldeias e cidades. Massas derretidas de rocha lançadas na água. Sublevação das coisas ocultas na terra. Farão ferver as águas e arremessarão pedras na terra. Haverá fortes terremotos e grande destruição de vidas humanas. Meu irmão, é momento de abrir o coração, de ler a palavra de Deus, esquecer as coisas seculares, buscar mais a presença de Deus, viver mais na presença de Deus. Satanás, ele tem um controle sobre a natureza, porque Deus permitiu, ele pode fazer o que ele quiser. Deus permite para que o ser humano possa despertar e ver que o inimigo não está brincando, ele está querendo destruir toda a humanidade. Se possível fosse, ele enganaria todos que ele pudessem. E ele está enganando muitos hoje, porque não estão dando crédito à palavra de Deus, e sim ao homem. E o homem não tem um coração sincero perante o Senhor. Olha aqui na página 25, Eventos Finais.
Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante a sua levanda obra de poluir o ar, uma das fontes de vida e nutrição, com um miasma fatal. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. Estas coisas são resultado de gotas da taça da ira de Deus que estão sendo borrifadas sobre a terra e constituem apenas débeis representações do que acontecerá no futuro próximo. Não é brincadeira, irmãos. A coisa é séria. O Senhor está nos alertando. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim. Eu gostaria que você acompanhasse aí. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. O Senhor está à porta do meu e do teu coração, diariamente batendo. E ele diz assim: E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele eu cearei e ele comigo. No 21 diz assim: Ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouças o que o Espírito diz às igrejas. É momento de abrir o coração, é momento de refletir, olhar o nosso passado e prestar atenção no nosso futuro. O nosso futuro não é neste mundo de corrupção, esse mundo de trevas, é o mundo de luz, é o mundo de paz, o mundo de amor, o mundo do qual o Cristo nos oferece, porque Cristo um dia aqui viveu e nos mostrou o seu caminho. Eu gostaria de cantar esse louvor para você. Também é um louvor do qual eu escrevi, está no meu CD também, e em breve vai estar aí nas plataformas também. Aqui viveu, o caminho nos mostrou, através de suas palavras, o verdadeiro amor. Neste caminho vou andar e desse amor eu vou falar a todos que quiserem com Jesus caminhar. Cantarei de meu Jesus e sua graça exaltarei. Cantarei de meu Jesus, meu protetor, meu grande rei. Para andar no bom caminho, ele deve em ti viver. Ele é sempre seu amparo, ele é fonte de prazer. Ele é o caminho e a verdade, ele é vida e salvação, a luz do mundo que ilumina a escuridão. Cantarei de meu Jesus e sua graça exaltarei, meu protetor, meu grande rei. Meu protetor, meu grande rei. Aqui viveu, o caminho nos mostrou, através de suas palavras, o verdadeiro amor.
Neste caminho vou andar e desse amor eu vou falar a todos que quiserem com Jesus caminhar. Cantarei de meu Jesus e sua graça exaltarei. Cantarei de meu Jesus, meu protetor, meu grande rei. Para andar no bom caminho, Ele deve em ti viver. Ele é sempre seu amparo, Ele é fonte de prazer. Ele é o caminho e a verdade, Ele é vida e salvação, a luz do mundo que ilumina a escuridão. Cantarei de meu Jesus e sua graça exaltarei, meu protetor, meu grande rei, meu protetor, meu grande rei, meu protetor, meu grande rei, meu protetor, meu grande rei. Jesus nos mostrou o caminho, Ele nos mostrou a verdade e a vida, para nós abrirmos nossos corações, nos prepararmos, porque em breve Ele virá buscar todo aquele que nele crê. Aquele que entregar verdadeiramente a sua vida, aquele que não entregar, infelizmente, vai perecer eternamente, perdendo a oportunidade de estar abraçando a Jesus pela eternidade, vivendo em paz e em harmonia com todas as pessoas e com todos os outros mundos do qual o Senhor o criou. Sábado próximo estaremos com o grupo Palavra e Música na igreja de Arthur Alvim, Zona Leste de São Paulo, Igreja Adventista do Sétimo Dia, ali próximo do Inhocuné. Você pode participar conosco ali no Dia dos Pais, você pode ir lá louvar ao Senhor juntamente conosco. Que Deus abençoe e até terça-feira que vem, se Deus assim o permitir. Até lá. Internautas, o melhor do entretenimento. TV Cine.